está chegando ao fim e esse programa, como tem essa contrapartida da CAPES, é um programa da CAPES na realidade, né? Eles têm algumas exigências. Uma das exigências é um relatório final, né? Que vocês têm que fazer. E também não tem um modelo, lá na CAPES não existe um modelo próprio de como é esse relatório. Então, como era minha primeira vez como coordenadora de área, eu consultei. Mas esse relatório é cada um por si, cada um tem que levantar? Sim, o relatório é individual, como se fosse aqueles relatórios de estágio que a gente faz no estágio, tem que fazer um relatório no final. Então, assim, não existe um modelo de relatório lá que eles disponibilizam na CAPES. Aí, consultando a professora Ana Cristina, que ela é também coordenadora do Núcleo de Goiânia, de Matemática do Núcleo de Goiânia. E ela já foi coordenadora outra vez desse mesmo programa. Aí, conversando com ela, ela falou, não, a gente na época fez um modelinho de um relatório para os alunos preencherem. Então, não é uma coisa muito complexa, é bem tranquilo, eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. É que, na verdade, como houve esse período, vou dizer, meio líquido, né? Ou gasoso. Era bom, assim, apontar os pontos, né? E a partir dos pontos, a gente faz um relatório que todos coincidem, né? Mais ou menos. Não, assim, A ética. não, sim. É como se fosse os itens, algumas partes realmente coincidem, né? Mas aí é um relatório que a CAPES exige individualmente, pelo fato das bolsas até serem individuais, né? Então não é um relatório Mas de. eu falo somente dos pontos do acontecimento, né? Do Ah, evento, sim, com certeza. em todos os critérios. Com certeza. Isso aí vocês podem até pegar lá na página que uma coisa que eu sugiro, né? Os encontros que a gente teve lá tem que colocar tudo que aconteceu, assim, de até igual hoje a gente está se reunindo, está olhando. Então, se a gente puder fazer um levantamento, depois eu vou olhar no WhatsApp para ver se tem como levantar todas as datas, por exemplo, que a gente teve encontros ou que eu dei recados, porque hoje em dia com a tecnologia acaba que o WhatsApp virou um ponto também de reunião, né? Que você tem que passar recados, passar as coisas e passa por lá. Então eu vou fazer um levantamento das datas, né, que tiveram isso, mas o restante, uma boa parte, lá no próprio Moodle, né, na nossa sala virtual, tem de forma cronológica o que a gente tanto as atividades que eu fui propondo para vocês, porque na realidade o trabalho mesmo do PIBID, ele é realizado com o professor supervisor, é aquilo que vocês trabalharam em sala de aula com o professor supervisor. E essa parte comigo é uma parte complementar, né? Propus algumas atividades, fizemos encontros, né? Tanto para esclarecer quanto para informar mesmo coisas do programa. Então, isso tudo tem que ir lá no seu relatório. Mas isso aí, José, realmente é uma coisa boa e vocês podem, para assim, talvez ir pontuando e mostrar, apresentar um para o outro e ver, não, você lembra de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Foi isso? Porque eu tenho controle a princípio e tem como eu observar aquilo que eu fui propondo lá no Moodle, né? O que é só abrir a página e ver, teve uma atividade sobre isso, desenvolveu isso, a gente aprendeu isso e vai. Então tá tudo lá. Mas a parte que é do professor supervisor, acaba que vocês mesmos têm que realmente, é uma ideia boa, vocês pontuarem entre vocês para ficar uma coisa mais padrão, né? Mas a escrita do relatório, tudo, aí é individual. Mas isso aí é bom mesmo, porque dá uma coerência, né, José? Porque todos fizeram juntos, né? Vamos dizer assim, na mesma escola, tudo junto. Porque no programa de Goiânia, por exemplo, como lá são 24 alunos, no nosso programa foram 8, né?
24, teve mais de um professor supervisor, teve mais de uma escola, então são diferentes, né? Para cada um. Agora, o de vocês, como é um só, eu sugiro realmente que vocês, pelo menos, pode fazer um resuminho, né? Assim, resuminho no sentido de pontuar as atividades. Ah, quais as atividades que teve? Ah, mais ou menos, não precisa ser data exata, eu acho, né? Mais ou menos no período tal. Data exata eu acho que fica ruim, porque tem coisas que a gente colocou, foi desenvolvida durante um período, né? Ou durante, não foi assim aquela coisa tipo uma prova. Você vai lá, tem a prova aquele dia. Só as reuniões que são pontuais, né? Mas o resto, em geral, não tem muita data definida. Então, o que eu sugiro é vocês irem pontuando assim por época, talvez. Ah, essa atividade foi desenvolvida no mês de março, isso aqui foi desenvolvido em fevereiro, isso aqui. E pontuando para não deixar nada para trás e não ter relatórios mesmos que sejam incompatíveis, né? Um escreve tudo, o outro escreve, ah, não, vou pôr só isso, um pouco de... Aí fica assim, coerente, dá a impressão, ah, mas esse aluno trabalhou nisso e esse outro não trabalhou? O que está acontecendo aqui, né? Então, eu sugiro que vocês, quem tiver mais aí à disposição, ou alguém, vai só pontuando e mostra para os colegas. Fala, vocês percebem que falta alguma coisa? Está faltando ou não? Principalmente o que foi desenvolvido com o professor supervisor, tá? Tudo muda eu acho mais fácil, né? Porque fica tudo registrado lá, a parte que eu fui colocando, né? E as reuniões eu vou fazer um apanhado para ver, assim, todas as vezes que eu fiz informes, recados, reuniões. Isso, Marcos. A apresentação naquele evento deve entrar no relatório? Sim, tem que entrar no relatório, sim. E mesmo quem não participou... Aquela apresentação, ela sugeriu algum certificado? Sim, não chegou no seu e-mail, não? Eu mandei. Para mim? Eu mandei para os 3 alunos. Foi você... Quem foi? Não, Você... eu não recebi, não. Vou Não dar uma recebeu? revisão. Eu sei, eu olho o e-mail todo dia, talvez para a gente não é perfeito, pode ser que eu Depois... tenha passado por ele. Não, mas assim, Marcos, você lembra que quando que você recebeu? Foi você, o Matheus e o José? Foi? Eu não lembro, acho que foi. Aí, ó, o Matheus também recebeu, eu mandei para os 3. Depois só olhar a data, que aí dependendo o José dá uma olhada no e-mail. Se você não recebeu, José, eu mando. Mas eu tinha mandado para os 3 na época. O coordenador me mandou, né? E se teve alguém que participou do evento, mas não apresentando, me avise, porque eu vou conversar com o coordenador, porque ele tinha ficado de mandar os certificados. Na verdade, eu pensei que toda a turma receberia o certificado, porque uma fala de que só poderia participar tantos, mas que todos estavam no ensejo. Não. É porque o que eu comentei na época foi o seguinte, que para a apresentação, né? Para a apresentação ia formar grupos de no máximo 3, né? Mas que dependendo se fosse o mesmo assunto, poderia dia 10 de fevereiro, tá, José? Depois você confere aí. Podia organizar para um só apresentar, mas o problema é que tiveram alunos que nem participou do evento, então nem estava no evento. Se participou, se assinou a lista de chamada que participou, aí tudo bem, mas não era assim, não precisava todos apresentarem. Então, assim, o evento existiu, qualquer evento você pode participar, tanto como apresentando, né? Como participando, igual foi meu caso. Eu participei do evento, assisti outros dias fora os de vocês, até aqueles dias, mas eu estava como ouvinte no evento. Então você ganha certificado também, mas como participante. Agora, se a pessoa não assistiu nada, não apresentou, aí assim, não faz sentido a pessoa ganhar um certificado por uma coisa que ela não está participando, né? Seria até incoerente eu falar com o coordenador isso. Professora, Diga, desculpa. Marcos. Então, durante o PIBID a gente acabou recebendo alguns certificados, né? Teve aqueles cursos lá do começo, aí teve essa da apresentação. Seria interessante colocar isso como anexo no relatório ou não?
Eu acho que como anexo, acho que não precisa. Você pode só Acredito que só o teor, né? só você falar que foi realizado. É porque teve lá no início, eu pedi, não foi? Um curso, era de Sim, eram dois, era de catalogação de softwares no ensino de isso. matemática. E o eu Isso. esqueci. Eu também Eu não nunca preciso gravo aquele pronunciar termo. Nunca, 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 nunca. Eu pela sempre linguagem esqueço. de programação lá, né? Isso, que foi super legal, né? Aquele Sim. lá. Então, isso aí tudo vocês podem falar de cursos que fizeram, mas eu tinha pegado um modelinho com essa professora e lá ela colocou, eu ainda vou mexer um pouco, eu nem vou colocar ele ainda para vocês lá, porque eu quero dar uma olhada para ele ficar condizente com as atividades que a gente teve durante o nosso curso, né? Mas separou por tópicos, tipo reuniões, cursos, eventos. Agora, evento, isso minha cabeça tá ruim, minha memória é péssima. Teve só esse evento ou vocês lembram de mais um outro que teve? Eu só lembro desse evento, professor. Eu também só lembro desse. Só desse, Específico. né? Eu também tentei puxar na memória. Eu lembro que teve um outro, mas eu não sei se era voltado para aluno ou só para professor, porque eu lembro que até o Luiz ia apresentar. Mas eu não tenho recordação, depois eu tenho que ver. Mas então, vocês, tudo que tiver lá, tudo que vocês fizeram, quanto mais coisas vocês colocarem, melhor, bem detalhado. Porque o que acontece? Eu tenho muito, eu até comentei isso com outros alunos. A gente, quando participa de um programa que a gente recebe bolsa, lá no início a gente não presta muita atenção, mas assina aqueles termos de compromisso, dizendo que vai ficar realmente ativo no programa, vai realmente fazer as atividades, vai estar trabalhando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que envolve dinheiro. Tudo que envolve dinheiro que não é nosso, eles são muito criteriosos, sabe? Então, assim, faça um relatório direitinho, é lógico, não vai mentir no relatório, mas tudo que foi feito, coloque, não deixe nada de fora, para mostrar assim, olha, realmente a gente estava trabalhando, a gente trabalhou durante o programa inteiro, e o programa é intermitente, né? Então, vai colocando de acordo com as atividades que foram acontecendo, né? As preparações, tudo que vocês foram fazendo durante esse período, tá? Teve até o caso de uma aluna aí que a gente está vendo que ela saiu do curso, só que não me avisou e ficou recebendo bolsa. Então, ela vai ter que devolver as bolsas desde quando ela saiu, sabe? Então, que ela não avisou, não falou nada. Aí quando eu vi, ela tinha saído já e ela vai. E eu falei pra ela, olha, você tem que ir atrás da CAPES, por quê? Esse negócio é tão sério, gente, tão sério que o negócio fica manchado lá. Se vocês forem para outra instituição, fazer alguma coisa que depende da CAPES, nossa, é um pesadelo, sabe? Porque fica lá. Enquanto não resolver. Então, por isso que eu tenho muito. Eu sou uma pessoa medrosa. Então, eu passo meu medo para vocês. Façam as Para bolsa coisas. de mestrado, né? Doutorado, assim, acho que fica. Isso, exatamente. Aí talvez você deixe e fale assim: não, foi um negócio que aconteceu lá É, em 2022, aí vai passar 10 anos. Não, você tá lá querendo fazer uma pós-graduação, querendo fazer É um igual trem. fazer empréstimo no banco. Aí você vai lá, é difícil o empréstimo, difícil a aprovação. E quando aprova, você assina documento até entregando a alma. Exatamente. Da mãe, do pai, da irmã, tudo. Mas é porque a gente tem um hábito, que é um hábito, eu não sei se é do brasileiro ou de quem quer, que a gente assina coisas e a gente não presta muita atenção ao teor das coisas Não que a lê, gente não não lê. lê. A verdade é que não lê, principalmente quando vem aqueles termos pequenininhos, e aí eles vão prosseguindo e prosseguindo. Você lê até mais de um dia para ler um negócio daquilo lá. Exatamente. E aí você tem que assinar daqui 10 minutos, como é que você vai ler? Exatamente. É feito para não ler mesmo. Então, lá no início do nosso programa, vocês assinaram um termo de compromisso, um monte de coisa lá, se comprometendo com o programa. Então, uma coisa que eu falo para vocês é que façam um negócio bem direitinho e tudo isso que eu tô falando hoje, por exemplo, o relatório, vai ter um outro documento lá que a gente vai fazer. Tudo isso no programa e as atividades que a gente propôs tem que ser realmente feitas.
Por quê? Porque se faltar alguma coisa, nossa, aí a gente tem um problemão para fechar, entendeu? Aí vai fechar lá com. Eu acho que até aqui está andando tudo bem, né? A não ser pela colega, mas eu acho que até aqui está tudo bem crivadinho, né? Tudo Sim, na sim. esquina certinho, tudo os Sim, pontos, sim, sim, sim. né? Aí, assim, o que eu conversei, eu acho que eu até conversei na outra reunião. Quem tiver alguma daquelas atividades pendentes lá, quem tiver coisa por fazer lá, faça. Aproveite agora tá ótimo, porque vocês não estão Me diga uma com aula, coisa, né? entra também aquela página experimental ou é somente aquela mesmo oficial do PIBID? Eu acho que é só oficial, né? Página experimental? O que que é página É porque experimental? não foi aberto uma, parece que os meninos e o professor. Ah, não, é porque o professor ele abriu uma página para a gente juntar atividades e tarefas para serem colocadas para a turma dele. Então ele abriu uma sala diferenciada para a gente, Ah, sim. onde a gente botava as tarefas lá e de lá ele pegava e botava na sala da Ah, turma não, do mas isso aí pessoal. também vocês podem usar. Quanto Eu acho que mais. isso também é Eu atividade, acho viu? que, eu acho que aquelas lá foram encerradas, né? Aí é por isso que eu perguntei, porque naquela época houve umas tarefas que eu não me dei conta delas, né? Porque era uma página nova e eu acho que alguma reunião eu deixei de ver. E aí, quando eu fui me ater por aquela página, já estava voando bem alto. Aí, para mim alcançar, deu trabalho. É. Né? Aí ficou somente daquela página que é oficial, né, do PIBID. Aquela lá está tudo Mas corrigido. aí, essa parte aí, pelo jeito que o Wesley tá falando, essa eu não tenho acesso porque foi do que vocês desenvolveram com o professor. Então, se tiver que ir atrás dele, se tiver que ver alguma coisa, aí vocês vêm aí com ele. Porque, como assim, o que ele desenvolve com vocês é proposta dele com vocês, então essa sala mesmo eu não tinha acesso, não tenho controle. Então, o negócio é feito das duas partes. As atividades que eu fui propondo, as nossas reuniões e principalmente o que vocês desenvolveram com ele, que a parte fundamental é essa mesmo, do que vocês desenvolvem com ele. Então vem direitinho, não esqueçam de nada, coloca tudo que der para colocar, não vacila não, porque para não ter problema, né? Para ser tranquilo esse final aí. Porque a gente ainda tá com um tempinho, então vocês podem ir correndo atrás dessas coisas. Eu vou projetar aqui para vocês, e provavelmente, se não abriu, eu esqueci a data, depois eu vou olhar, que eu comentei na última reunião, que vai abrir o questionário para vocês responderem sobre o programa. Então, esse daí também é obrigatório, você tem que responder. Então, responder o questionário, enviar os relatórios e fazer todas as atividades lá pendentes. Então, vou colocar aqui, porque tela inteira. Vou compartilhar aqui minha tela. A professora lá de Goiânia eu achei bem bacana, porque talvez no futuro, pelo que eu percebi aqui, eu não consegui falar com ela hoje. Eu tentei falar com ela e não consegui. Mas talvez o intuito dela é transformar isso num artigozinho para algum evento, para alguma coisa. Então eu achei bem interessante isso aqui porque pode ajudar vocês. E também serve para entrar dentro do seu relatório como uma atividade, né? Ela propôs para os alunos fazerem um relatório da experiência. Ou seja, é como se fosse, do que eu estava lendo aqui e vendo, é como se fosse aquele relatório que a gente faz de estágio. Lá no relatório de estágio, vocês fizeram, já estão no estágio mais. Já fez estágio, né? Já entrou nas turmas de estágio. Normalmente, quando você encerra o estágio, você faz um relatório onde você vai, entre outras coisas, né? Tem um padrão para o relatório, mas entre outras coisas, você vai relatar as atividades que fizeram, como foi o desenvolvimento, como que foi o professor, como que foi a turma. Você vai fazer um apanhado geral de como que foi
as atividades na turma, né? Não a parte que a gente desenvolveu juntos. Apesar que se você vê que alguma coisa do que a gente foi vendo paralelo serviu, ou você usou, ou você observou nas aulas, também fica legal colocar. Mas é mais em relação ao trabalho desenvolvido com o professor supervisor e as turmas. Então, ela propôs aqui um relato de experiência. E ela postou aqui um modelo, né? Um modelo aqui, depois tem que tirar essas informações, lógico, aqui, né? Que é de outra instituição, mas um modelo desse relatório de experiência, né? Então, nesse caso aqui, teve um tema, que no nosso caso pode ser outro, a gente pode ver, né? Então, o tema era do remoto ao presencial, as interações proporcionadas pelas tecnologias no ensino da matemática. Então, esse foi o foco dentro desse relatório, né? Então, aqui, tecnologias nas práticas dos professores que ensinam matemática na educação básica. Mas aí vocês podem pôr voltado mais com o que foi trabalhado lá, no caso com o professor Luiz nas turmas. Então, a estrutura desse relato de experiência é bem parecida com aquela estrutura do relatório. A gente tem um resumo, e aqui está explicando como que deve ser esse resumo. Isso aqui, gente, isso tudo que a gente pede para vocês fazerem, é bom também, porque vocês vão escrever um TCC em breve. E normalmente os TCCs, ou então um PIBIC, ou então quando você vai apresentar alguma coisa num evento, já tem esses padrões. Então é bom que vocês já vão, como vocês já fizeram várias vezes, treinando esse tipo de escrita, né? Então, resumo, palavras-chave. Então, nesse caso aqui, essa forma de escrita já é num modelo mais de artigo. Então, depois eu até vou conversar com ela se ela pensa em publicar essas coisas. Porque se ela pensa em publicar, é legal que talvez a gente entre junto, né? Quem sabe? Introdução. Aí, aqui nessa introdução, já apresenta o relato dessa pessoa aqui. Então, ela já... Você lê, pega mais ou menos e vê como você vai construir o seu, né? E aqui começa realmente o relato da experiência, né? De como foi. Então, ele vai descrever a turma, descrever como é que foi feito. E vocês veem que isso aqui é uma coisa super nova. Super nova, porque tá falando aqui do ensino remoto, tá falando de 2021. Então, ela pegou isso aqui de alguém que estava bem... que é bem de agora mesmo, bem atual, né? Então, aqui a pessoa tinha realmente printado, visto alguns vídeos. Isso aqui vocês também podem fazer. Se o professor, o Luiz, provavelmente deve ter lá na sala virtual as aulas, né? Então, vocês podem dar play, tirar algum print, pode tirar print de alguma atividade, pode anexar. Isso aqui é mais legal porque você pode... Aí, aquilo que o Marcos perguntou de anexar, você pode anexar uma atividade que você achou interessante, ou então fez um questionário com a turma, ou então o que você achar interessante, que você vê que contribui, você pode pôr aqui. Não é obrigado, mas pode pôr. Então aqui, olha que interessante, que vocês desenvolveram no GeoGebra, né? Nessas atividades foi utilizado o software GeoGebra. Foi enviado um link para os alunos e ao clicar eles eram direcionados para a plataforma, né? Então, ele descreveu realmente como é que foi feita a atividade aqui. Então, esse daqui é um ótimo modelo porque ele está bem didático, bem escrito mesmo. E é o que a gente espera do que vocês escrevem daqui para frente, né? Nesse ponto do curso. Aí aqui, ó, aqui embaixo tem uma explicação sobre o que é o relato de experiência, né? Depois desse exemplo que foi dado aqui. E a formatação, para ficar padrão, né? Citações, deve respeitar as normas, considerações finais e depois os agradecimentos, né? E referências. E falando tanto da referência quando referências finais ou referências que estão no corpo do texto ou no final do texto. Então, aqui isso aqui eu acho até interessante, gente, vocês guardarem esse tipo de coisa como padrão,
para outras coisas que vocês forem fazer, porque tá bem explicadinho aqui, ó. O que são as referências, explicando os dois tipos de referência que você pode colocar quando você está desenvolvendo o texto, né? Por aí vai. Até o formato para quadro, para tabela, tudo bem explicadinho, ó. Muito bom. Então, tem esse modelo. Então, o que eu quero que vocês façam a princípio? A princípio, dia 7 agora é a entrega da atividade, né? Dia 7. Então, como vocês estão com mais tempo, tentem entregar no tempo mesmo, para não acumular as coisas. Por quê? Porque esses documentos aqui são documentos obrigatórios, então não deixe lá falar, eu tenho um março inteiro, quando você vê o março acabou e você não fez. Então, eu vou deixar esse modelo lá na nossa sala, provavelmente vou colocar hoje ou amanhã, para vocês já começarem a desenvolver o de vocês. E aqui eu também tenho um modelo que a professora também criou, ou pegou de outra época que ela fez desenvolveu também como coordenadora o projeto, um relatório final das atividades. Então, esse relatório ele é mais seco do que aquele que a gente acabou de ver. Então, aqui tem as informações da instituição. Aqui eu já troquei, porque o nosso projeto foi desenvolvido no próprio IFG. Então, se não fosse, aqui ia estar os dados da instituição. Professor supervisor, que no caso foi o Luiz, né? Dados gerais do programa, vocês não vão mexer. E aqui eu vou alterar, ver se tem como colocar mais coisas ou menos coisas, as atividades desenvolvidas e resultados alcançados. Então, aqui que vão ter realmente tudo que foi sendo feito. Aí, depois a gente pode pensar uma maneira boa de colocar as datas disso aqui. Se a gente coloca por intervalo, né? Que jeito que a gente coloca, que fica melhor, né? Porque tem uns que não... Ó, mini cursos. Eu acho que aquele curso que vocês... Não sei. Ah, não. A gente pode colocar como cursos, né? Não mini cursos. Oficinas ou aulas, eventos internos e externos, produção de textos científicos. Isso aqui, esse relatório de experiência, pode entrar talvez como produção de texto, né? Que ele já vai estar num padrão de artigo, né? Então vai entrar. Dificuldades encontradas, considerações finais e perspectivas. Então você vê que o relatório é uma coisa mais seca, né? Ele não é assim, igual aquele relatório de estágio, que é todo aquele desenvolvimento. Isso vai ficar para o relatório de experiência, tá bom? Alguma pergunta aqui? Pode falar. Então a gente vai fazer esses dois, né? A gente vai Exatamente. escrever um e responder esse outro. Exatamente. Tá. Ok. Então, vocês vão encerrar aquela atividade que eu passei, da aula lá, que era o plano de aula e a aula. Aí, aquilo lá, eu vou pedir pro Luiz postar nas turmas lá que vocês estavam, né? Para deixar lá na sala, porque eles ainda têm acesso à sala. Como é a aplicação, né? Tá tranquilo. Pode ser dada depois. E preencher esse relatório. E o questionário que também vai abrir, se eu não me engano, não sei se abriu ou vai abrir, mas vai chegar. Não chegou nada no e-mail de vocês, não, em relação ao questionário? Ainda não, mas é que nem aquele outro, porque a gente já respondeu um, né? Quando que foi? Acho que foi na metade do programa, eu acho, mais ou menos. A gente respondeu um. Ah, não. A gente respondeu Então um. vai chegar outro mesmo. Então, Então vai ser do mesmo jeito, mais ou menos, né? provavelmente, porque Ok. esse daqui, para os professores, para os coordenadores, chegou antes, então veio no meu e-mail, eu não tive que acessar, então provavelmente vai vir no e-mail de vocês. Quando vocês começarem a receber, me falem para a gente sincronizar se todo mundo está recebendo, porque vai que alguém fica de fora, não recebe. Então, assim que vocês começarem a receber, me avisem, porque se tiver algum problema, a gente pode correr atrás para não deixar tudo para o final, tá bom? Mais alguma dúvida? Não, né? Então, gente, a minha sugestão vão lá no Moodle,
olha para ver se tem atividades, vá lá nessa outra sala que o professor criou, veja lá o que vocês desenvolveram, faça um resuminho assim, só uma linha do tempo, né, do que foi sendo desenvolvido, né, durante esse tempo, e depois a gente vê se está faltando alguma coisa e eu vou dar um jeito de ver se eu consigo. Tem no Master de Página, no relatório de experiência? Ah, não tem, mas assim, Matheus, eu acho que ele não pode, não é interessante que ele seja nem muito grande, nem muito um resuminho pequenininho, parecendo assim, escrevi por escrever. Acho que o tamanho, a quantidade de páginas, deixa eu ver quanto que tá aqui nesse daqui. Esse daqui tá com 9 páginas. Eu acho que essa quantidade aqui tá boa. Tá E ótimo. professor, Diga. uma pergunta. Lá na sala também tem as atividades que nós fizemos para as turmas, que foram 2 turmas, né? Uhum. Minha pergunta, a gente relata tudo? O relatório de todo mundo vai ter o relato de todas as atividades, ou a gente vai relatar no nosso relatório as atividades exclusivamente feitas por nós? Você pode. Isso aí você pode comentar, por exemplo, no Que foi geral, e feito pela turma, especificar. né? E especificar. Falar, especificamente isso, isso. Mas o relatório você viu que é mais enxuto, né? Não é tão assim. Agora, no relatório de experiência, aí você pode explicar mesmo como é que foi, entendeu? Entendi, como uma atividade desenvolvida pela turma Uhum. e depois explicar qual a que efetivamente eu participei, né? Exatamente. Aí você pode especificar. Porque tem coisas que é geral, a ideia é geral, mas aí você faz uma parte. Aí você pode colocar o geral, né? Não tem problema. Isso, é bom porque desculpa, é bom porque enriquece o texto, né? Aham, sim, sim. Aí E aí tudo fica é tudo saber certo. como escrever direitinho, tá? Isso. Mais alguém? Ah, e outra coisa também que eu quero de vocês. Eu acho que nesse setor que o Espacinho está falando, a gente cria ali um tópico e faz só uma minuta, né? Ah, não sei. Aí tem que pensar a melhor maneira de fazer. Você está falando no relatório ou no relato de Não, não experiência? somente nesse tópico, né? Nesse tópico de experiência que foi criada essas Uhum. atividades. Mas aí no texto você coloca o tópico lá, por exemplo, as atividades penso eu, né? Atividades desenvolvidas pela turma do PIBID, né? Isso. Pelo Aí PIBID. daí você cria uma minuta nesse tópico e fecha o tópico. Isso, aí você fecha o tópico, dizendo, efetivamente participei da atividade tal, então os resultados foram esses, né? O Uhum. resultado esperado, o resultado encontrado e as Uhum. considerações sobre aquele Sim, projeto, sim, aquele tema sim. que a gente fez. Sim. Acredito que seria mais ou menos assim. Eles É. querem, na verdade, um relato do que a gente fez, qual era a nossa intenção, qual foi o resultado É isso, encontrado, exatamente. O que que chegou com isso? e Ajudou, não ajudou? o que a gente aprendeu, né? O que a gente colheu, É, absorveu com isso também. exatamente. Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: como a gente tem que mandar esses relatórios, era bom que eu desse uma olhada para ver assim se tudo tá, tá dentro dos padrões, né? Vocês tentem escrever Sim, o melhor possível, mas eu quero dar uma olhada antes. Então, assim, o mês voa, né? Ele acaba muito rápido. E eu vou estar logo de férias, né? Depois, principalmente aí depois do dia 20 aí, na verdade minhas férias começam em breve. Mas o que eu penso é que a gente podia tentar, já para vocês terem um período aí, não ficar emendando o fim do PIBID e o início do outro semestre com muita coisa, eu queria que vocês tentassem o máximo assim acelerar para a gente poder encerrar e eu poder dar uma corrigida antes. Não deixar assim para o prazo final mesmo, porque senão, se o sistema ficar muito congestionado para enviar, ou se qualquer problema, não, você fez o relatório, mas ficou fora do padrão, aí é uma situação muito ruim, né, da gente contornar lá no final, se tiver algum problema. Então, eu peço para vocês tentarem, agora que não está tendo aula,
acelerar ao máximo, de falar assim, não, eu vou, igual esse vídeo, até segunda-feira. A partir de segunda mesmo ou terça, já começar a dar andamento nesse relato de experiência e, paralelamente, ficar fazendo os tópicos, né, desenvolvendo do relatório, para a gente poder fechar aí, ó. Para mim, se a gente conseguisse fechar até o dia 18, daqui 15 dias, né? 15 dias. No dia 18, mais ou menos, a gente ter outra reunião, ou por volta ali do dia 18, seria excelente. Poder falar, entregou, eu li, tá ok, tá? Para poder eu estar lendo lá pro dia 14 ali de março, que é bom para vocês e bom para mim também. O que vocês Beleza. acham? Tá ótimo. Tá É ótimo, até né? bom, quanto mais rápido terminar, mais rápido a gente de fato entra de férias. Exatamente, porque assim, você tem uma pendência, aí o negócio tá ali, você sabe que tem que cumprir. E como eu falei, gente, levem o programa a sério. Tudo que envolve dinheiro é assim, uma coisa para se preocupar. Então não façam de qualquer jeito, tentem fazer o melhor possível. Se tem dúvida, me manda mensagem, discute com um colega, vê, escreve, pontua as coisas aí, se puder pontuar, distribua com os colegas, fala, vocês acham que teve mais alguma atividade? Lembra de alguma coisa? Lembra a data disso, data daquilo? Sabe? Tentar ao máximo colher informações e ir colocando, porque é melhor para vocês, tá? Uma sugestão, embora o relatório seja individual, mas, por exemplo, a gente podia cada um procurar também suas duplas, porque vai ajudar. Por exemplo, José Orleans, a gente fez as tarefas juntos. Uhum. Sim, Muitas sim. tarefas. Então, assim, vale a pena a gente alinhar também o Sim. relatório, para não. É Porque ajuda porque. os dois. Um lembra de uma coisa, outro lembra de outra, e como a gente Sim. fez tudo junto, então a gente aproveita e. Você até entrou um pouco depois, Wesley. O José tinha até comentado isso, de ter esse alinhamento mesmo, tanto de quem fez junto quanto da turma inteira, de falar, lembra de alguma atividade que teve, Isso. alguma coisa, para não faltar nada no Para relatório de ninguém, isso. ninguém, para não ficar incoerente. Eles pegarem e levam, pô, mas aqui eu tô lendo que fez isso, isso. Esse daqui tá no mesmo programa, o mesmo supervisor e não fez isso, não fez. Então, ele ficou Isso. sem A única, trabalhar, ele não. a única coisa que vai dar diferença para todo mundo é esse último evento que foi apresentado, que na época eu ia até apresentar com o seu José, mas a gente teve um desencontro e acabou que eu Uhum. fiquei de fora. Algumas Sim, coisas sim, aconteceram, eu fiquei realmente de fora, mas sim. acho que a única coisa, esse evento é a única coisa que vai mudar o relatório de todo mundo, que Não, quem sim, sim. Porque apresentou, foi é, da apresentação? isso, Ah, é mesmo, eu lembro que você falou que ia. É porque isso, só. mas o evento, assim, como não é uma coisa obrigatória, né, e tudo, aí pelo menos é Ele mais vai ser tranquilo. um complemento pro relatório dos que fizeram Isso, ou participaram, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, é até legal para todo mundo ficar ligado que, assim, nossos relatórios vão ter as mesmas atividades, na Sim, verdade, sim. né? Assim, os É. exercícios diferentes, como é a página do professor, mas, assim, todos Uhum. participaram daquela atividade. Então, Exatamente. é legal todo mundo Aí estar alinhado. é só aquela coisa da perspectiva, né? Cada um vai ter uma perspectiva de como foi desenvolvido, uma perspectiva da observação que teve em relação ao desenvolvimento da atividade, né? Mas eu concordo, assim, se pudesse a CAPES deixar, vai ter um relatório para o programa todo, né? Aí seria uma maravilha, mas não é, né? O relatório é Às vezes até individual. seria bom ter um relatório para a turma toda, mas cada um tem a sua perspectiva, Uhum, sim. né? Mas Enfim, às Fernando, vezes a gente vai conversando também o o próprio grupo. professor Luiz Fernando falou de extensão, foi só uma evasivo ou foi Eu acho que alguma acho que foi uma fala extensão do programa para o IFG, entendeu? Não necessariamente a gente, eu não sei. Se como bem que pelo assim que ele falou também dava a extensão? entender que poderia do esticar para a gente também, PIBID, mas era uma só uma extensão possibilidade desse, que ele levantou, uma hipótese. uma extensão deste programa em si, Extensão em que sentido? um prorrogamento. Não. Não teve essa conversa, assim, de nada que eu ouvi, não. Porque o programa funciona continuamente durante 18 meses. Então, agora completa os 18 meses, o programa encerra. O que pode ter é abrir outros, né? Outro programa de novo. Que vai ter outro.
Mas aí é um novo edital, é uma nova chamada, é tudo novo. Agora esse daqui que está em andamento, ele tem realmente uma vigência. A vigência dele são 18 meses. Acabou os 18 meses, acabou. Não tem mais o que isso. Tá bom? PIBID ou residência? É porque assim, vai ter edital para os dois. Só que o residência, ele ocorre nos semestres finais do curso. Nos últimos semestres. O PIBID ocorre nos primeiros semestres. Então, aí dependendo, a instituição pode querer concorrer ou não nos editais, né? Fazer propostas. O negócio do PIBID, do residência pedagógica, é que as nossas turmas, por ser curso de licenciatura noturno, a tendência dela é diminuindo muito o número de alunos. Vai passando os anos, diminui muito. Então, dependendo, a gente tem dificuldade de arrumar a quantidade mínima de alunos para o projeto, para que ele inicie. O projeto não inicia se não tiver a quantidade mínima. Então, por isso que a gente, por exemplo, na época estudou e viu que o melhor era o PIBID, porque o PIBID, ele pegava os primeiros semestres, ele não era para aluno dos últimos semestres. Aí você precisa de uma quantidade mínima, né, para que toque o projeto para frente. Era até para ser com 24 alunos, só porque cortaram muito a verba, aí colocaram um programa para 8, o de Valparaíso. Aí o de Goiânia ficou 24. Nossa, isso é bem a cara do Brasil mesmo. Bem, A perspectiva é uma, a realidade é outra, expectativa e realidade. totalmente, né? Então, assim... Professora, uma dúvida que me surgiu, por exemplo, isso é legal não sei se algum colega já pensou nisso, mas, por exemplo, para a prova de títulos, o PIBID conta como experiência, né, em sala de aula, em docência. Esses 18 meses são 18 meses que nós temos de experiência, não é isso? Docência, não. Porque docência seria o residência pedagógica. Porque o residência pedagógica você mais conta porque ele é um projeto de ensino. Então, de qualquer jeito, ele conta. De participação em projeto de ensino. Então, bom saber, conta. bom saber. Não, assim que ele se classifica. Mas essa iniciação não seria como se fosse um princípio de estágio docente? Isso. Ele é parecido com estágio, como se for. Mas não é no sentido que você não entra em sala de aula, você não nesse dá caso aula. no caso nosso, realmente Se recebe certificado, Marcos? Eu acredito que sim. Eu tenho que perguntar, mas deve receber um certificadozinho. Isso aí provavelmente. E vem direto da CAPES, né? Deve vir direto da CAPES, provavelmente. Mas eu acredito que sim. Mas ele entra como projeto de ensino. Na realidade, gente, olha, uma coisa que eu aprendi estudando esses anos todos. Tudo que você faz, contabiliza em algum momento da sua vida. Se não contabiliza agora, contabiliza depois. Não é desperdiçado nada que você participa, nada. Então, quanto mais coisas você arruma, projeto, participa de uma coisa, participa de outra, melhor para vocês. Tanto o aprendizado mesmo, que quanto mais inserido no meio você tá, mais aprende. Até escrita melhora. Você vai, igual, tá nesse programa, você é obrigado a escrever um relatório, obrigado a escrever esse relato, Então, assim, você vai melhorando muito sua escrita e você vai padronizando, porque as coisas, existem padrões para as coisas. Principalmente na matemática. A matemática não é uma área que a gente pode viajar muito, assim, ficar filosofando muito, de coisa. Porque já tem um padrão para a escrita que é o recomendado, que é o que é da área mesmo, né? Então cada fronteira você tem que montar um acampamento bem longo. Não, cada área tem o seu jeito. Então, assim, por isso que é bom vocês lerem muita coisa desse tipo de material e aprender a escrever dentro daqueles padrões. Porque o dia que você for fazer um concurso, o dia que você for fazer qualquer coisa, você já tá ali, não, já treinei pra caramba, já participei de muita coisa, então já sei escrever isso aqui. Se for para eu escrever, tranquilo. Então tudo te ajuda ou diretamente, né, valendo como pontuação, ou indiretamente te dando experiência de construção das coisas, né? Que eu acho que é o principal. Tá bom?
Tem alguma dúvida a mais, gente? Se não tem dúvida, eu proponho que lá para o meio do mês, daqui uns 10 dias, 10 dias não, porque está muito perto, daqui uns 15 dias a gente se encontre de novo para uma reunião final, que a gente possa ter uma reunião final para fechar tudo. E se tiver algum problema, mas é lógico, os problemas que forem tendo, eu espero no meio do caminho que vocês me informem e a gente vai corrigindo para não ficar aquela coisa do desespero, né? Tá chegando o prazo e a gente tá aí não tá conseguindo cumprir. Então, pelo amor de Deus, não deixem isso Professora, acontecer, gente. Eu pensei que ia continuar desculpa, respirando só pelo nariz esse resto de mês agora. Diga, É Wesley. só Pela boca. uma pergunta também procedimental. O relatório, a gente pode ir se comunicando pelo próprio grupo do WhatsApp? Porque às vezes, por exemplo, eu termino o meu, mando lá no WhatsApp, aí a senhora faz suas considerações, Não. que aí todo mundo já teria como ver. Não, né? É melhor ser diretamente para o seu e-mail. Se você quiser mandar para os seus colegas, por exemplo, não tem problema nenhum, pode mandar e tudo. O negócio é, eu não gosto do WhatsApp para transferência de documento, porque tem hora que manda, eu não sei porque, já viu, ele não deixa baixar depois, fala que não está no aparelho e tal. E eu não gosto, eu gosto das plataformas mesmo, porque eu vou abrir um campo lá de tarefa, lá no Moodle, para as duas atividades, para o relatório final e para o relato de experiência. Porque aí vocês postam lá. Mas se você quiser, não, quero divulgar com Mas meu colega. o espacinho não está falando, é só no período de construção? Também, é porque na verdade eu pensei em todo o período de construção de mesmo, mas eu. grupos, de interação de pessoas, entre nosso caso? Não. É porque a professora está reclamando, é porque tem gente que é besta, configura o WhatsApp para ficar mensagem temporária, e aquilo é uma merda mesmo. A pessoa manda, você olha, daqui a pouco sumiu o negócio. Não, mas olha, agora vamos separar os assuntos. O relatório, o relato de experiência, eu vou abrir uma tarefa lá no Moodle para vocês postarem. Você terminou seu relato de experiência, por exemplo, aí você fala assim, não, eu queria mostrar para a turma para eles verem mais ou menos. Não tem problema postar lá. Mas formalmente é sempre para postar no Moodle as coisas. Aí outra coisa é aquela linha do tempo, né? Das coisas. Essa daí é interessante para vocês. Então, se quiser, suponho, Wesley, você fala, não, ontem eu sentei e pontuei tudo. Tudo que a gente fez está aqui. E você quer compartilhar com seus colegas, você coloca lá pode usar o nosso grupo para isso. Põe lá no grupo e fala, olha, gente, eu coloquei essas daqui. Exatamente, vocês lembram Marcos, de por mais isso que eu alguma? falei da gente compartilhar. Sim, a gente sim, consegue sim. trabalhar, em equipe, Isso, digamos assim, unidos, sim, mais sim, unidos sim. com isso, porque a gente precisa, na verdade, estar alinhado mesmo. Isso. Aí o Marcos escreveu aqui no grupo, as atividades foram as mesmas, mas a experiência pessoal de cada um acaba sendo algo muito pessoal. Sim, por isso que o relatório Mas a gente precisa mesmo só da pontuação. Isso. Aí cada um vai relatar o seu Sim, fuso. sim. Né? Mas aí o que a gente está falando, Marcos, a princípio, só fazer uma linhazinha do tempo, não é resumo das atividades, mas pontuar. O que a gente teve? O curso, teve isso, teve aquilo, só assim, pontuar mesmo, super resumidão, só para as atividades será mesmo. Agora, cada um vai desenvolver o seu relatório, vai escrever sua experiência, vai fazer o seu. Mas isso é legal para alinhar de não. A pessoa talvez não lembre, fala, nossa, eu esqueci desse dia que teve essa atividade. Esse daqui. Então Isso. é legal. Às vezes até quem fez quem pontuou pode ter esquecido de alguma coisa também. Então Sim, também é com uma certeza. oportunidade para algum colega, olha, eu lembrei de tal coisa, bota aí. Exatamente, mas super resumido mesmo, só a atividade mesmo. Tal dia teve isso, nessa época teve aquilo, a gente fez isso. Tá bom. Então, é só um mapa mental do tempo. Exatamente. É só uma linha do tempo mesmo, do que foi ocorrendo. Eu acho bacana para ninguém ficar de fora e de esquecer alguma coisa, né? Aí vocês podem estar usando o grupo para essas trocas de informações aí, o grupo está liberado, mas os documentos formais todos no Moodle, né? Quando os relatórios forem ficando prontos e esses relatos também vão colocando no Moodle. Aí, de novo,
botem para moer aí para o negócio sair bem feito, mas assim, não deixem para fazer depois. Já façam para a gente encerrar logo tudo e ficar tranquilo de falar assim, já cumpri o que era para